E aí, minha gente, beleza? Esse é mais um episódio do podcast da Virada, o nosso podcast de serviço social. No dia de hoje eu vou tratar aqui de um tema que eu acho que é de importante relevância para a gente entender um pouquinho sobre a dinâmica do capitalismo independente brasileiro, que é entender um pouco sobre o padrão de reprodução do capital no capitalismo independente. Mas para isso eu não vou fazer esse diálogo sozinho, eu vou tratar aqui com um convidado que é Ricardo Souza. Então, seja bem-vindo, Ricardo. Espero que a gente possa fazer aqui uma conversa legal. E para a gente iniciar esse episódio, eu deixo você se apresente, né? Fala um pouquinho de onde é que tu vem, tua formação, enfim, as características que você quiser se apresentar, e depois a gente começa a conversa aqui no podcast. Bem-vindo. Então, obrigado, Tônia, né? Agradeço aí pelo teu trabalho, por esse espaço muito importante, esse podcast da Virada, né? Para nós, assistentes sociais aí de todo o Brasil, tem socializado vários temas muito importantes, né? Fundamentos da profissão, da política social, sobre o capitalismo dependente, fez ótimos episódios aí mais recentes, né? Eu sou Paco Souza Araújo, eu sou daqui de Porto Alegre, eu me graduei na URGS, inclusive orientando da País da Cross, que já teve aqui no podcast recentemente, né? Eu fiz o mestrado e doutorado na Pontifícia Universidade Católica, né, na PUC aqui do Rio Grande do Sul, né, que é uma das primeiras escolas do Brasil do serviço social, e por decisão arbitrária, né, da instituição, tanto a graduação quanto a pós-graduação da PUC estão em processo, infelizmente, em processo de extinção, né, e formou vários quadros, né, do serviço social, tanto aqui no estado quanto o país afora, né. Tem um impacto muito grande na profissão, né, e para essa crítica, né, que a profissão perde muito nesse processo. E atualmente, né, o evento do meu trabalho aqui na Universidade Federal de Ciências da Saúde, na UFSPA, né, então em Porto Alegre, trabalho na política de assistência estudantil, né, que também renderia outro, com um podcast inteiro só sobre esse assunto, né, é um assunto que renderia um podcast inteiro, e trabalho aqui junto com o Antônio hoje, né, no nosso podcast, o tema do padrão de reprodução do capital, né, que é uma categoria importante da teoria marxista da dependência, né. Vale a pena consultar episódios anteriores daqui do podcast, né, apresentações do Tolo, do Rodrigo Capello, da Cristiane Sabir, de vários autores, né, que está assistindo esse nosso episódio agora, vale a pena esses textos anteriores, né. E o próprio Jean Delgado, né, o autor importante da teoria marxista-dependente, né, ele é chileno, né, foi exilado aí no processo do Golpe de 73, né, junto com o próprio Rui Mauro-Larini, a Vânia Bambirra, o Teutônio, são os fundadores, né, da teoria marxista-dependente, e dos dois como fundadores, né, e eles é considerado já uma segunda geração, né, da teoria marxista também, né, tem várias obras, né, várias inclusive em português e publicadas no Brasil, né, o Estado da Selva da Mundialização, esse o próximo padrão de reprodução e outros tantos, né, mais conhecidos aqui e discutidos aqui no Brasil, e essa em especial foi publicada em 2012 pela Boa Tempo, né, junto com a Carlos Pereira e Matias Russi, né, atualmente eles estão na UFRJ, no Serviço Social, inclusive, né, são professores do Serviço Social, e eu conheci-os, né, nessa época na URGS, né, e eles me introduziram, né, o debate da teoria marxista da dependência. Já agradeço eles mesmo e já caso estejam nos assistindo, inclusive. Muito legal, Ricardo. Vai ser um prazer falar com você aqui. E aí, para a gente começar, nesse primeiro momento, eu te pergunto onde é que o Brasil, né, que a economia latino-americana se coloca dentro dessa divisão internacional de trabalho, né, para a gente poder compreender um pouquinho sobre o padrão de reprodução, é necessário também entender um pouco sobre o mercado mundial e sobre esse papel das economias dependentes na divisão internacional de trabalho. Então, acho que o primeiro momento para a gente começar esse diálogo é partindo desse ponto. Então, se tu puder falar um pouco sobre isso, depois a gente vai para alguns outros aspectos. Obrigado, Tony. Então, pensando nesse processo, né, o próprio Eugênio Osório, na obra, ele estrutura, né, em níveis de abstração.
E aí, para a gente compreender, né, a posição do Brasil no mercado mundial, a gente precisa entender como onde se origina o modo de produção capitalista que vivemos hoje. E aí, o capítulo 24 do Capital ele é fundamental para isso, né? Da chamada acumulação primitiva. E entender a acumulação primitiva é entender, na gênese do capitalismo, que para haver acumulação primitiva, desde o que existe hoje quanto sistema, foi necessário roubar a terra, cercar a terra de milhões de camponeses europeus. Foi necessário colonizar e escravizar a África, as Américas, a Ásia e a Oceania. O próprio Marx fala que a aurora do capitalismo se deu com a exploração, né, mineral, né, do ouro e da prata das Américas, com o genocídio dos povos indígenas, e a África, né, deu o campo de caça de pele vermelha, né? Esse trecho que o próprio Marx traz disso, né? E também, né, a Frida Federici traz muito isso, né? A expropriação do corpus, dos saberes e das terras das mulheres. Das mulheres que se dedicavam a conhecimento científico e tinham conhecimento medicinal do parto, elas eram, da astronomia, que elas eram queimadas em fogueiras como bruxas. Isso tudo que faz parte do processo da acumulação capitalista. Então não tem como discutir a gênese, a origem do capitalismo sem trabalhar de forma integrada. Raça, gênero e classe. E nesse sentido, a gente implica a posição do Brasil, da América Latina no mercado mundial. A gente tem que compreender esse processo colonial enquanto uma expropriação. E para desenvolver o capitalismo europeu foi necessária essa acumulação primitiva do ouro lá no Potosí, da prata, né, perdão, do ouro nas Minas Gerais, com mão de obra escrava, com essa expropriação, né, dessa força de trabalho, né, dessa forma violenta, dessa forma brutal. E após séculos de colonialismo e de escravismo, e no caso do Brasil, a gente está falando do último país das Américas a abolir formalmente a escravidão. Não é pouca coisa isso, né? Todo o processo aí que a gente acompanha, a gente estuda, e a gênese do trabalho assalariado se deu nesse processo da pós-abolição. E isso se dá necessariamente pela posição em que o Brasil e a América Latina se inserem no mercado mundial. Porque ao final do século XIX, já na segunda parte da evolução industrial, é o período em que se vai país do capitalismo concorrencial para o monopolista, final do século XIX e início do século XX, e que vão se definir a potências imperialistas, a maioria delas europeias. Os Estados Unidos vai entrar também na divisão desse pacto, o Japão, outros países, agora a Rússia e a China estão cumprindo um papel muito similar nesse sentido. E a gente vai ter, nesse processo, e aí tem aquele quadro famoso, né, do acordo lá, o Tratado de Berlim, em que as potências europeias vão dividir o mapa do continente africano na régua, literalmente na régua. E vão dividir países, vão separar etnias, vão juntar etnias que não têm relação, e tudo em virtude de interesses imperialistas e colonialistas, de expropriação da riqueza. O Lenin, né, vai trazer, né, no imperialismo, fase superior do capitalismo, ele vai descrever esse processo. E descrever esse processo significa definir que vão haver países, formações sociais, o Grande Osório vai também tratar disso, que alguns vão se apropriar de riqueza, não fala de riqueza produzida internamente, mas de riquezas produzidas em outros países, né? E dentro do mercado mundial, né? O próprio Eduardo Galeano tem a analogia, né? Que alguns países são especializados em ganhar no mercado mundial e outros especializados em perder. E aí, esses países industrializados, dessas potências europeias, elas vão ser exportadoras de produtos manufaturados, industrializados, para todo o mundo. Vão ter uma capacidade produtiva de produzir bens e serviços a um preço que os países dependentes, né,
Esses países que eram anteriormente coloniais não terão capacidade nem técnica de produzir da mesma intensidade e não vão poder vender do mesmo preço, na mesma competir nos preços, né? E vai caber aos países latino-americanos no geral, claro que vai ter pressões, claro que vai ter particularidades, sim, né? A própria Vânia Bandija discute muito isso, né? No capitalismo independente latino-americano, né? Vai ter uma tipologia, vão ter diferentes situações, né? Mas em linhas gerais, né? Num nível mais, lembra mais abstrato, né? Depois a gente vai indo pro concreto, né? Assim que o Jaime Osório trabalha, né? Que a gente tem o modo de produção capitalista e dentro do mercado mundial, né? Vão ter as potências imperialistas, vão ter potências sub-imperialistas, né? O papel do Brasil aqui dentro do continente, potências regionais, vão ter países periféricos, né, entre as potências imperialistas, né, o Jaime Osório fala de Espanha nesse sentido, e outros países, né, que vão estar numa condição de dependência, de transferir valor e de transferir riqueza para essas outras potências nesse mercado mundial. E esses países vão centralmente produzir matérias-primas, tanto agrárias, pecuárias, quanto minerais, né? E, via de regra, vão produzir nesse sentido, vão ter sua economia centrada nesse processo. E essa diferença é fundamental. Se tu tem um país que exporta televisão, computador e geladeira, e tu ser um país que exporta café, soja, que exporta minério de ferro, muda completamente as relações sociais internas do país, as relações de classe, a condições de vida, a condições de trabalho mudam completamente nesse processo, né? Inclusive, no debate nesse contemporâneo, né, o também se bloco, com esse tarifácio do Trump de estar se vivendo, o que está se buscando? E imagina, o Brasil, que é um dos centros de exportação de carne vermelha, de soja, de café, de arroz, e essa produção no mercado mundial agroexportadora, hoje, ao invés, né, com esse tarifaço do Trump, ao invés de vender a carne vermelha, o café e o arroz a um preço acessível para os trabalhadores no Brasil, o que o Estado brasileiro busca? Acordo com a Rússia, com a China, com os BRICS. E tu tem uma lógica de imperialismo e dependência. Ter economia centrada para atender a necessidade de ver potências estrangeiras, né? Claro que vai circular dólares e outras moedas nesse processo, né? E não há um atendimento de necessidades especiais básicas, ainda mais estamos lidando com produtos agrícolas, alimentares. Qualquer um supermercado que a gente for no Brasil, a gente está abastecido com o produto do café, do arroz, da carne. A gente vai picar. E isso, né, é um processo que tem a ver com soberania nacional, com segurança alimentar e com reforma agrária. Porque o grande latifúndio, para eles, pouco importa se o dólar vai ter stratosfera, que eles exportam para você. Para eles é vantagem. E se isso vai ter um impacto negativo na economia, a própria taxação, todo esse processo, para eles pouco importa. Porque aí é o conceito que o Rui Mauro trata, né, da cisão do ciclo, né, da produção. E se é uma produção para o mercado externo, não há interesse, né, das elites, dos governos, né, no poder de compra da classe trabalhadora, que ela consiga atender as necessidades fundamentais. Maravilha a explicação, Ricardo. E dentro desse padrão, né, que a gente vai conformando dessa divisão internacional do trabalho, de todas essas conformações que o mercado mundial vai tomando, o Jaime Osório e o Rui Mauro Marinho, eles vão tratar de um padrão que vai se reproduzindo, né, o padrão de reprodução do capital, e da forma com que esse capitalismo independente vai se acomodando a essas dinâmicas da divisão internacional do trabalho. Então, para a gente compreender um pouquinho melhor, o que é que eles vão caracterizar como um padrão de reprodução, né? Porque a gente sabe que Marx vai tratar da reprodução do capital, né, do papel, da produção, da circulação, de caracterizar o capitalismo como esse modo de produção que vai ter todos os momentos ali da produção, da reprodução e da realização da mais-valia. Então,
tudo isso vai estar incorporado também dentro dessa caracterização do padrão de reprodução, né? Mas eles vão também especificar e também caracterizar o padrão de reprodução do capitalismo dependente, que é distinto daquele padrão de reprodução do capital no centro, enfim, em países centrais do capital. Então, vamos tratar um pouquinho sobre esse padrão de reprodução do capital, do que é que se trata, como é que esses autores vão caracterizar esse conceito, né, ou essa categoria. Então, Antônio, aí a Itália entra entrar especificamente no padrão de reprodução, né? Vale recapitular como é que usei nos olhos de leitura, né? A discussão do capitalismo dependente nos níveis de abstração, né? Ele trabalha o que é mais que é mais teórico, né? Que é mais abstrato, ele coloca num patamar que vai fazendo sucessivas aproximações da realidade. E é importante para nós, né? O cara vai fazer um TCC, vai fazer um artigo, vai fazer um mestrado, não trabalhar esses níveis de forma mecanicista, não de forma desagregada. Todos eles contribuem para a explicação da realidade. Aí o primeiro nível é o do modo de produção. Ele é o livro do capital, ele fala da mais-valia, da lei do valor, dos trabalhadores como de forma generalizada, da burguesia como generalizada. Depois do livro do Endre, ele vai desmembrando isso, a concorrência entre os capitalistas, a concorrência entre os trabalhadores que é criada pelo sistema, né? A coisa da deserto e reserva, para nivelar salário para baixo, tudo isso estava no primeiro nível de abstração. Depois é o do mercado mundial, que discutiu a nível tópico anterior, como é que ele se estrutura, nível internacional do trabalho, e em cada país vão ter diferentes formações sociais, né? E a formação social nossa do país foi colonizado, teve escravismo, e tem tem o enegrecimento da classe trabalhadora, uma classe trabalhadora majoritariamente negra que foi expulsa das terras, né? Teve a abolição da escravatura, mas foi expulsa das terras, né? Foi jogada, né, da cidade, né, em subempregos, né? Infelizmente, a realidade da população negra do século XX para cá, né? Então, está se lutando, né, para reverter esse processo. A população feminina, né, brasileira também, né, tem que ser remediada a trabalhos mais precários, além do trabalho doméstico e reprodutivo, né, dentro do nível da formação social, como é que as classes, né, vivem, né, e como é que a classe dominante, né, opera, né, através do Estado, né, a dominação de classe, e tem o padrão da conjuntura, né, que aí trata, né, da realidade, né, uma certa unidade temporal. E aí o Jaime Osório, partindo desses quatro níveis, ele coloca um dúvida intermediário entre o mercado mundial e a formação social, que é o padrão de reprodução. Não é uma coisa tão abrangente quanto o mercado mundial, mas também não é tão específico uma formação social de cada país. E aí, no caso do padrão de reprodução, é investigar como que produz determinados bens, serviços e riqueza e como isso estrutura, né, a formação social e as diferentes culturas. E aí, ele cita no livro, ele dá um exemplo, eu vou usar a história brasileira, que talvez seja mais acessível para nós, né, usar o Brasil como exemplo, né, ele propõe, o David Osório propõe que no Brasil, do pós-abolição para cá, tá, vamos trabalhar no século XX, da consolidação do trabalho assalariado, teve 3 padrões de reprodução no Brasil, principais, e teve que ser tudo para. O primeiro padrão foi o agro-mineiro exportador, que a gente na história ali no ensino médio, a gente estuda como a República Velha. Então o padrão é o agro-mineiro exportador, né, em que o Brasil, né, após a abolição lá ali em 1888, né, vai ser uma economia já para o trabalho assalariado, né, pelo menos formalmente, né, centrado na exportação do café. Aquele período até a crise de 29, né, que predomina e aí o Brasil vai ser o café, a Argentina vai ser a carne vermelha, cada país, né, vai ter o seu produto, né, pelo menos o principal, né, vai variar, né. Aí o açúcar lá no Caribe, cada um vai ter o seu produto, né, principal, o milho no México, e vai ter a estrutura, né, e aí, por exemplo, no caso brasileiro, né, a gente vai ter a República Velha, né, o podcast ali do Rodrigo Castelo,
discutiu muito bem esse período, inclusive recomendo assistir, né? O debate inclusive sobre a questão social, que ele é anterior à geração 30. Já havia a contradição capital-trabalho, já havia uma desigualdade existente, como propiciação enxerga como questão social, embora não houvesse uma política institucional ditado na década de 30 e não houvesse o serviço social enquanto opção instituído. Já havia várias lutas sociais, né? Revolta da vacina, o, a revolta ali do Almirante Negro, teve várias revoltas, revolta contra o Estado de Santa Catarina, teve vários processos sociais, né, sindicatos, né, que eram independentes do Estado, né, eram da auto-organização dos trabalhadores, teve greve geral em 1907, de São Paulo, Porto Alegre, em várias localidades do Brasil, né, é um período que havia, né, uma estrutura, né, temprada nas oligarquias do café com leite, né, era o período termo da época, né, e havia, evidentemente, as desigualdades e a previdência sociais já naquele período, o Partido Comunista com Gabinete II, né, tiveram várias lutas sociais naquele período, né, a própria revolta de Canudos também, né, aquele ataque que ocorreu, né, liderado pelo Antônio Conselheiro, inclusive tiveram vários trabalhadores escravizados, né, naquele período, né, naquele momento ali também, com várias, essa é uma das várias lutas que houveram aí também do Exército Brasileiro, né. E aí na década de 30, né, a partir da década de 30, do chamado Estado Novo, né, sem nenhuma ilusão paternalista com Getúlio Vargas, né, foi o período em que se transita, né, do modo para o padrão de reprodução industrializada, né. E aí vai haver duas subfases, né, que é o período da substituição de importações, né, que é a resposta, né, entre guerra, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, entre o Brasil, Argentina, México, Colômbia e outros países, né, que vão ser os de tipo A lá da Vânia Bambirra, né, que já havia uma base industrial ainda no século XIX, naquele período, eles puderam, né, produzir bem, né, para o mercado interno, né, a indústria têxtil, alimentícia, uma pequena indústria que eles começaram já havia, né, e eles começaram a potencializar através do Estado, né, vai ser um período, essa década de 30, 40, 50, né, do forte, mas auge da ideologia desenvolvimentista, vai ter o Getúlio Vargas, vai ter o Cárdenas no México, vai ter vai ter na Argentina agora o peronismo, vai ter um processo importante ali, né? E vai ter período, né, de um desenvolvimento urbano e industrial, tanto que no Brasil só vai ter acesso, né, a TLT, né, os trabalhadores urbanos, né, os trabalhadores rurais só vão ter direito à carteira assinada após a Constituição de 88, né, isso já quando a maioria da população já era urbana. Então, centros urbanos, né, vão ser, de certa forma, né, o centro, né, da produção da riqueza e da própria luta de classe, né, não que o latifúndio, né, tenha perdido poder, muito pelo contrário, não houve de forma agrária, e essa transição se deu pelo alto, né, o poder paterno discute muito isso, né, e aí a própria burguesia industrial brasileira, né, ela é herdeira, ela é legatária, né, dessa setor latifundiário. Não há um conflito, né? E também naquela época existe a confusão, porque a burguesia latifundiária, colonialista e pré-imperialismo, né? O Berfrank critica muito isso, né? E vai ter a burguesia nacionalista, desenvolvimentista, e inclusive parte do movimento socialista e comunista se iludiu com essa parcela, né? De que ela eventualmente teria interesses num desenvolvimento soberano. Isso não se provou verdade, né? Principalmente após o golpe de 64, né? E nesse período ali dos atacar já entre do golpe, né? Esse processo industrial brasileiro, né? Pós-segunda guerra, né? Vai ser integrado às multinacionais estrangeiras, né? É o período que que as indústrias estrangeiras começam a entrar no Brasil, né? O próprio ali, o Ernest Mandel descreve esse período como o capitalismo tardio, né? Em que as grandes indústrias, né, as máquinas consideradas obsoletas na Europa, nos Estados Unidos, começam a vir para o Brasil. E aí começa a desenvolver esse padrão industrial já integrado, né, ao capital estrangeiro, né? Então, o que tem de indústria nesse período começa a
trazer, né, investimento, trazer retornos, né, para potências imperialistas, né, nesse período, né, e esse vai ter o período hegemônico, né, vai ter hegemônico ali da década de 50 até o final dos anos 80, que é o final da ditadura, né, e óbvio que a ditadura com todo os horrores, né, da tortura, da perseguição que ocorreu na ditadura, da censura, né, tinha evidentemente um modelo econômico, né, e aí tinha a ver, por exemplo, com a cassação da CLT e a criação do FGTS, inclusive teve uma propaganda muito canalha, né, do fim da estabilidade da CLT, né, a história lá do Laércio vale a pena publicar ali nas redes, né, um material bem interessante, ainda mais uma conjuntura hoje que chama reforma administrativa, né, e o ataque à estabilidade de servidores públicos, né, que é um outro tema aí também, uma outra luta social muito importante nesse período, né. Indo outra coisa, né, aí desse contexto, né, o que vai acontecer. Aí também nesse ciclo dos golpes militares da América Latina vai ter o Chile, né, e Chile, ao mesmo tempo que ele é berço da teoria marxista também, será do Rui Mauro, a Vânia, o Teutônio e o próprio Cardoso, né, foram exilados, né, vieram no Chile por um período, né, foi um período aí de importantes produções, né, intelectuais, né, no período ali do além, do líderes, e também ele foi berço do golpe de 73, e o Chile se tornou o laboratório do neoliberalismo. O neoliberalismo foi produto da violência rapista do Pinochet. Embora já tenha sido estudado teoricamente antes, né, o laboratório foi o Chile durante o golpe militar, né? As privatizações, a capitalização da presidência, tudo que a gente enxerga hoje são projetos, são defendidos, né, pelo FMI, pelo Banco Mundial, vem desse processo do Chile, né, e como modelo, né, e a gente tem agora o Milei da Padrão Argentina é um laboratório do próximo ciclo de reformas neoliberais que vão ser apresentados, né, da América Latina e mundo afora, né. É isso que está lidando, né, e isso vai criar, evidentemente, um novo padrão de produção. Então, tem o processo da redemocratização, né, na Argentina, no Brasil, no Chile. O Brasil, diferente dos outros países, não teve os tipos de transição, né, os generais, os torturadores não foram presos, né, e isso também explica, né, a luta que a gente tem hoje, né, pelo tem ali para punir os golpistas, né, que no passado não se puniu e abriu espaço para eles se rearticularem, né, na atualidade, né, e uma tentativa de golpe, né, foi o governo do Bolsonaro com todos os seus horrores, né, a tentativa de golpe, né, mais recente, e isso vai surgir um novo padrão de reprodução, que é o atual, que o Jair Osório, ele chama de padrão exportador especialização produtiva. Tem outras nomenclaturas, tá? O Nilson Araújo chama de padrão liberal dependente, o Nil Doric chama de dependente creditista, que tem outra nomenclatura, tá? Mas qual vai ser desse padrão de reprodução? A gente vai ter, do conjunto da América Latina, nesse período, uma tendência à desindustrialização. Tudo que se abancou naquele período, porque aí com a reorganização da década de 80, né, depois da crise aquela de 73, aquela crise que é atribuída, né, ao petróleo, ao padrão euro-dólar, mas ela é mais complexa, tem que ser um podcast inteiro para explicar essa crise, né, e dos anos 70, vai ter uma reorganização do mercado mundial, vai ter revolução tecnológica, da informática, da microeletrônica, vai ter vários processos, né? E isso vai reorganizar o mercado mundial e que a produção vai se dar de forma mundializada. Aí alguns países vão se dedicar, né? Por isso que a especialização produtiva para a produção agrária. Aí a América Latina vai retornar desse papel, mas em outro contexto, em outro patamar. A Índia e a China vão se tornar o local das grandes fábricas. Tanto as fábricas nacionais chinesas, né, produto da Revolução de 49, quanto as multinacionais, as fábricas estrangeiras. Muita coisa, fábrica que estava aqui, que era de capital de sede, né,
norte-americana e europeia vai sair do Brasil, vai sair da América Latina para ir para a China, para ir para a Índia. O México ainda tem isso mais forte, né? Tem as maquiladoras, o Reinovar Pucci ainda mais forte. O Brasil, dentro do contexto brasileiro, por ser a maior economia dentro do continente, tem ainda alguma indústria, né, mas com menos protagonismo na economia brasileira, no PIB brasileiro, mas ainda tem um papel, né? Que aí o Brasil exporta a soja, o milho, o café para a Europa, para os Estados Unidos e para a China, mas o Brasil exporta eletrodoméstico de linha branca para a Argentina, para o Peru, para a Bolívia. E é isso que o Mauro e o Jair Eudório vão chamar de tudo imperialismo. Que não é o imperialismo menor, não é imperialismo só, é tudo imperialismo, são potências regionais e dentro de certos blocos são menos hegemônicos, né, no mercado mundial, eles exercem o papel de potente internamente, mas são países dependentes, transferem riqueza para o país na prática. E aí o Brasil, e aí esse processo, né, esse modelo agroexportador, aí a gente vai estar, não vai ser apenas a matéria-prima, do café, do milho, do arroz, vai virar a commodity. E a commodity, ela tem o seu preço, né, está vinculado ao dólar, e isso tem inúmeras contradições. O pão do Brasil é caro porque ele é vinculado, porque o Brasil não produz trigo que tem para o pão francês aqui do Brasil. Aí o Brasil compra onde? Da Argentina. Compra vinculado ao dólar. E aí, de novo, a produção não está entrada na dificuldade. Certo? Aí a carne encarece no mercado mundial, encarece aqui para o trabalhador. O arroz encarece aqui para o trabalhador. O milho, que além de alimento, tem suas funções do ponto de vista espiritual, religioso, de forma de digno também, ele carece. E carece também em função do uso como biocombustível. E isso também tem seus efeitos aí para as diferentes populações. Da mandioca também tem diferentes grupos, né? Os povos indígenas também estava tendo passível, né, desse mercado mundial. Então, a economia brasileira e latino-americana, ela sempre primariza, mas não necessariamente desindustrializa. Porque aí vai também se exportar produtos agrários processados e semi-processados, como o suco de laranja, que é um dos produtos que passados pelos Estados Unidos, a carne processada, né? Várias coisas vão ser processadas, vão ser semi-processados, né? Então a gente importante para impor equívoco, que agora nós não voltamos para a década de 10, de 20, de 30, porque aí importava café. Não voltamos. A gente vai importar café, diferentes variedades de café, inclusive o café arábica, que a gente teve mais popularmente consumido, é um também que está encarecendo, que também está concorrendo com outros tipos de café e tem impacto, né, no mercado mundial e no custo de vida da classe trabalhadora, né? E aí, nesse padrão de produção, vai ter outra coisa, além da exportação, na estrutura interna da população, né, nas relações de trabalho e na política social. E se a gente está virando um projeto de país que é de especialização produtiva, somos um país especializado em vender soja, minério de tempo e petróleo, qual é a necessidade, por exemplo, de haver universidade pública para formar professor, médico, advogado, assistente social? Vamos deixar privado, vamos deixar EAD para quem tiver dinheiro cortar. Qual é a necessidade do Estado investir no SUS, na saúde pública? Avaro, deixa que quem tiver dinheiro pague o plano de saúde. Essa que é a discussão. Qual tem necessidade de um Estado que vive de exportação ter uma política de assistência social, de previdência robusta? Nenhuma. E aí isso vai levar aí a lógica do fiscal, das inúmeras contrarreformas que a gente está vivendo, né? Dentro de um período, né? E a luta de classes, evidentemente, ele consegue ter conflito, ele consegue preservar política, preservar direitos, né, na vida de classes, né? E esse padrão vai produzir, né, essa lógica, né, de funcionamento da economia. E aí esse processo também, né, à medida que a indústria vai perdendo protagonismo em frente ao mercado financeiro, várias empresas, né, deixam de operar e vão usar a dívida pública do Estado como instrumento de acumulação. E aí
para um país que 50% do orçamento da União é destinado ao juro e amortização da dívida pública. Isso com o investimento de educação, de saúde, de assistência social, de uma série de necessidades sociais. Então, para além do que o Mauro dizia, né, do ciclo da decisão, no ciclo, né, do país exportar alimento, do país produzir automóvel, né, e não investir em transporte público, né, também tem impacto nessa política, na pauta de políticas sociais mais robustas. Perfeito, Ricardo. E aí, puxando alguns ganchos do que tu falou, né, esses padrões de reprodução e esses ciclos, né, da produção do capitalismo independente também vão gerando consequências, né? O próprio Rui Mauro, enfim, toda a tradição da teoria marxista da dependência vai nos caracterizar que esses momentos da produção e dessa não aceitabilidade desse trabalho para as condições de vida da população no geral, né, pagando a força de trabalho abaixo do seu valor, tudo isso, esse padrão de reprodução, ele vai ter como consequência a superexploração da força de trabalho para poder compensar exatamente essa transferência de valor que vai ocorrer nesse momento da produção interna, né? E também um dado que é importante falar, né, que às vezes a gente acaba falando assim, a pessoa pode ouvir dizer, mas no restante do capitalismo, nos outros países, não tem exploração, não vai ter, todo mundo vai ter as suas necessidades atingidas. E isso não é necessariamente o que a TMD vai dizer, né? Não é necessariamente, não é o que a TMD vai dizer, mas é que há graus distintos de exploração em cada formação social, né? E na formação social dependente, no capitalismo dependente, há esse mecanismo da superexploração do trabalho para poder compensar exatamente essa transferência de valor, né? Que essa transferência de valor, ela é fruto dessa produção subordinada do capital, né? É a forma própria do capitalismo independente de se reproduzir que vai gerar essa característica da superexploração do trabalho. E isso também vai gerar uma outra consequência aqui, né, nos países de capitalismo independente, que é uma produção exacerbada do exército industrial de reserva. Não que no capitalismo central não haja a produção do exército industrial de reserva, né, de uma superpopulação relativa, mas nos países de capitalismo independente isso é colocado de uma maneira mais acentuada, né? E tudo isso vai gerar uma série de ilhas de pobreza, como eu gosto desse termo que o Jaime Osório vai usar lá no Estado da Mundialização, que ele fala que o padrão de reprodução do capitalismo independente vai gerando ilhas de pobreza, ilhas de desigualdade, dentro de pequenas ilhas de riqueza e de acumulação, né, que isso a gente pode ver comumente aqui em qualquer estado do Brasil. E aí também tem uma parte do texto aqui, do Jaime, que ele fala, né, e até para dialogar aqui com o público, porque às vezes fica pensando assim, mas como é que o salário no Brasil, na sua média, não atinge as necessidades do povo trabalhador, se as pessoas têm celular, têm televisão em casa, têm uma geladeira? E aí ele fala, né, de um exemplo que a gente pode ver uma favela cheia de antena, que significa que todo mundo ali está com algum tipo de televisão, mas essas pessoas também não têm o mínimo da alimentação adequada para sobreviver. Então, tem um exemplo também de um professor daqui da UFPE, né, que é muito didático, que ele fala assim, qual é o maior temor de qualquer pessoa da classe trabalhadora? É que a sua geladeira quebre. Porque se a geladeira quebrar, você vai ter que fazer todo um rearranjo institucional financeiro da sua vida para poder comprar outra geladeira. Então você vai ter que deixar de comer menos carne, vai deixar de sair no final de semana, vai deixar de comprar uma outra coisa que estava necessitando, porque você vai ter que abrir uma parcela de 48 vezes para comprar uma geladeira. Então, essa necessidade, que é uma necessidade que o capital vai colocando com o desenvolvimento das forças produtivas, né, vai gerando novas necessidades também sociais, ela não está incorporada no valor necessário para a reprodução do trabalhador.
Então, se um computador quebra, se uma televisão, se a geladeira quebra, é um Deus nos acuda, é um caos. Então, isso também vai gerar consequências, por exemplo, para o serviço social, né? Para esse entendimento do que é a política social, do que é o Estado brasileiro, do que é essa reprodução da vida social da classe trabalhadora. E aí eu já deixa para tu também falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse padrão de reprodução nas políticas sociais, na contemporaneidade, na precarização do trabalho e nessa conjuntura que a gente está vivendo. Muito, muito bom, Antônio, né? Mas fica até legal recapitular, né? Recapitular o papel aí, né? Da superexploração, né? E importante compreender, né? Que a superexploração ela não é um fenômeno novo, nem recente, né? Ela vai se dar desde que se transita, né? Do escravismo colonial com o trabalho assalariado, né? E aí não quer dizer que existe a exploração boa na Europa e nos Estados Unidos de superexploração abusiva nesse do nosso continente. Não é? Na realidade, a exploração capitalista tem extração de riqueza, tem extração de mais-valia. Você pode ler qualquer livro do Marx e do Engels, né, falando da primeira revolução industrial, a gente sabe que as condições de vida e de trabalho não eram tão melhores, né, dos trabalhadores operários europeus, né, a gente sabe disso, né, e era exílio de bom tempo. E aí, para explicar uma condição de vida mais favorável para os trabalhadores europeus, a gente precisa recorrer à dialética da dependência. E a dialética da dependência permitiu, né, com essa economia nossa, né, centrada na produção de matérias-primas, do Brasil, da Argentina, se permitiu, através desse mercado mundial, dessa transferência de riqueza desigual, né, os países centrais produzindo produtos industrializados, né, geladeira, computador, fogão, cabo, esses produtos todos que a gente compra parcelado, e aqui se produzindo arroz, feijão, trigo, soja, serviu para quê? Para baratear o alimento nos países centrais. E isso permitiu o quê? Aí voltamos para o livro 1 do Capital. Aí tem a mais-valia absoluta, que é produto da jornada de trabalho mais longa. A pessoa trabalhar mais horas e produzir mais-valia. Porém, tem a mais-valia relativa, em que o trabalhador produz os bens necessários para a sua reprodução, para pagar o seu salário. Ela pagou em menos tempo de trabalho, produziu bens e serviços, né? Então, quanto barateia o custo de vida nos países centrais, claro, o trabalhador vai chegar no supermercado, vai ver o arroz mais barato, e está feliz, é ótimo. Só que aí mais tempo de trabalho vai ter dedicado a produzir mais valia. E no país central, que produz a geladeira, o fogão, o capo, o computador, o celular, ele vai ter um acesso muito mais barato a esses bens. Provavelmente, parte dele não vai haver a necessidade da conta parcelada e a juros, que aí também é a parte do mercado do setor bancário financeiro nesse processo. Não vai ter o mesmo impacto. E nos países centrais, na década de 60, 70, tem uma certa romantização desse processo no debate sobre a política social, né? Não se deu porque, como eles estão bonzinhos, vamos ter sistema de saúde, vamos ter educação pública. Tem dois fatores fundamentais ali, a Bering e a Bosquet trazem lá no livrinho ali da Biblioteca Mática, que é a competição, né, ideológica com o bloco da Guerra Fria, com o bloco socialista, com o bloco soviético, até porque ali do lado, né, no contexto europeu, né, de mostrar que eles podem oferecer para os trabalhadores, né, tanto que esse bem-estar social começa a decair depois que cai a União Soviética, por algum acaso, né. E tem o outro fator não menos importante, que é tu ter força de trabalho capaz de comprar no mercado interno. Eu vou oferecer saúde pública, educação pública, previdência pública, então eu quero que o trabalhador, aquele Homer Simpson, sabe, para ter um exemplo, né? Aquela família com o casal, 3 filhos, casa própria e de carro. A gente vai ter até 2 carros por dia. Isso era o padrão dos países centrais da década de 70, de 80 e 90. Até a crise de 8, padrão das famílias trabalhadoras. Estou falando de rico, trabalhadora,
O Homer é trabalhador lá, é peão lá na usina, lá no Simpsons. Isso quebra a crise de 2008. Esse modelo aí dos países centrais. Aqui nunca teve. E aí tem esse modelo. E aí aqui o que acontece, né? Tem o processo da superexploração, né? E aí o Rui Mauro dá 3 características centrais da superexploração, que é a jornada prolongada, mais valia absoluta, é a intensidade do desgaste físico e mental do trabalho, né? E aí hoje em dia tem, para falar, a tecnologia diminuiu o desgaste físico, mas aumentou o desgaste mental, e o salário não atingir, né, ou as necessidades básicas, né, não cumprir o valor histórico moral da força de trabalho. Para ficar mais concreto para a gente, um indicador para medir a superexploração aqui no Brasil, um bom indicador é o salário mínimo do INSS. O salário mínimo oficial no Brasil está em R$ 1.500. Segundo o GED, para uma família de 4 pessoas, né, vai pagar moradia, alimentação, saúde, vestuário, lazer, educação, saúde, transporte, para optar o artigo lá da Constituição, artigo 7, né, do salário mínimo, estaria e acompanhado IPCA e índice de inflação, né, o principal índice de inflação, estaria em torno de R$ 7.500. Então, há uma discrepância, né, de 5 para 1. Para ter uma ideia do que é o valor do salário mínimo, que é de carteira assinada, que já é uma minoria no Brasil. Dentro do trabalho formal de carteira assinada, um salário mínimo oficial, ele está 5 vezes defasado ao salário do GED, que eles calculam desde que o princípio salário mínimo, desde da década de 50. Do livro do Michael Russell, né? Ele tem esse gráfico completo desde a época do Getúlio, né? Para acompanhar a defasagem dos últimos 50 anos, pessoal, em relação a toda essa cidade, né, que estavam preditos que fossem estupridos, né? E isso também tem a ver com a mudança do padrão de reprodução, né? E nesse padrão de reprodução, que vai ter a mundialização financeira, a neoliberalização do Estado, né? As privatizações, a contra-reforma, isso também vai descer o quê? Na relação de trabalho. E aí, a superexploração, ainda mais exteritorial, ela é estruturante, ela é histórica. Só que aí vai ter um fenômeno novo talvez, nos países centrais, e na sociologia brasileira, que a sociologia brasileira, o sujeito de trabalho, o Ricardo Antunes, do Rui Braga, chamam de precarização do trabalho. É um fenômeno novo, que se dá aí com as novas formas de contratação, terceirização, parterização, uberização, todos esses fenômenos, do caso aí dos países centrais, eles são uma novidade. Mas aqui se agregam dentro da superexploração. Não estamos criando um conflito entre essas duas teorias. Ela tem importância e são fenômenos que têm, obviamente, estamos lidando com o quê? Com a exploração da classe trabalhadora. Mas esses fenômenos novos do contexto brasileiro que agregam ao mecanismos da superexploração e já toda história. E na nossa formação social, que lembra de outra coisa. A classe trabalhadora, ela tem coro, ela tem raça, e ela tem gênero, tem orientação sexual, tem tudo isso. E nesse contexto, dentro da superexploração, vai haver diferentes graus. E aí, segundo o estudo também do IBGE, do IBGE, a média de salário, né, de homens brancos é 85% maior das mulheres brancas, em torno de 60% maior que os homens negros, né? E mais de 50% maior que as mulheres negras, né? Existe uma hierarquização social, né? De classe, de gênero e de raça, e dentro da classe trabalhadora, né? Os marcadores de gênero e de raça, né? Eles acabam gerando menores salários, maior desemprego, maior índice de informalidade. Dados do ZEB, infográfico. Eles atualizam todo novembro, tá? Esse ano vai ser atualizado. Mas do ano passado, a média nacional da informalidade estava em torno de 40%. E é 35% entre a população branca e 47% entre a população negra. Pensando no Brasil, nos novos instrumentos de trabalho informal, do Uber, do iFood,
dos aplicativos aí consegue enxergar que esse trabalhador tem cor, tem raça, tem cara. Inclusive a trabalhadoras domésticas, que agora há 10 anos que tiveram seu trabalho reconhecido na CLT, também tem um recorte bem nítido de gênero e de raça. Né? E olhar esses processos, né, da exploração, da superexploração desse padrão de reprodução, é nossa exigência, né, compreender os impactos, né, na política social, nas relações de trabalho e na própria questão social, né, como ela materializa, né, concretamente, né, e nas lutas sociais, né, como é que enfrenta esse processo, né, na conjuntura, né, e esses impactos, né, eles vão ser desiguais, né, dentro da classe trabalhadora, né, mas para enfrentá-los, para superá-los, nossa luta tem que ser coletiva. Te agradeço demais, Ricardo. Foi sim, excelente poder falar contigo aqui. Infelizmente, nosso tempo está acabando aqui no de hoje, né? Mas aí fica aberto sempre o convite para a gente poder continuar conversando aqui. Agradeço muito, assim, sua didática foi muito boa, né? Trazer um tema que é tão complexo, né? Cheio de detalhes. E aí também deixo a dica para o público, né? Olha os episódios anteriores, tem acho que 4 ou 5 episódios aqui falando sobre a teoria marxista da dependência, tem 2 falando sobre o que é a teoria marxista da dependência, tem, como tu falou, um Cris Sabino sobre a questão de gênero, a questão da superexploração e a questão do racismo, tem um sobre o capitalismo independente e o social liberalismo, tem outros tantos temas aqui falando sobre a TMD e agora mais esse episódio. Então, te agradeço muito a disponibilidade, quando eu mandei o convite, né, você aceitou prontamente, e eu sei que a vida é corrida, então tirar um tempinho para participar aqui, eu sempre agradeço muito a quem topa participar, é um projeto que eu gosto muito de fazer e finalmente estou podendo voltar a gravar depois de um tempo ausente, então te agradeço muito e deixo aqui o espaço aberto para as considerações finais e o convite sempre aberto para retornar. Obrigado, Antônio, né? É uma ótima oportunidade, estamos à disposição para discutir e outros temas, né? Eu queria agradecer o público que nos assistiu até agora e também queria aproveitar esse espaço, né, importante, né? Que além de tudo isso que a gente faz, a gente trabalha, a gente estuda, né? E estamos pensando aí, construindo as lutas sociais, está numa luta muito importante nesse momento no Brasil contra a PEC 38, a reforma administrativa, que é mais um capítulo dessa onda de contra-reformas neoliberais, trabalhista, previdenciária, o texto que agora é o arcabouço fiscal, uma série de medidas, né, que retiram direitos, né, importante de se mobilizar, até quiser gravar o podcast também sobre esse tema, aí estamos à disposição, tem outros colegas que certamente têm muito a contribuir sobre esse tema, tivemos uma recente Marcha Brasília e vamos estar mobilizados também, e, inclusive muitos de nós, assistentes sociais, atuam, né, diferente do serviço público municipal, estadual e federal, então nos importa, né, não só como trabalhadores, mas como também como usuários dos serviços públicos e operadores das políticas públicas, né, é uma luta fundamental contra a PEC 38, né, temos uma posição também para debater esse tema, né, minha neta também uma atenção, uma mobilização, a gente sabe como é que funciona a dinâmica do Congresso, né, e ainda mais desse período, né? Agora estamos de novembro e dezembro lutando para que esse projeto não vá ser apreciado, não vá ser votado e mais retrocesso nos direitos sociais, nesse padrão de reprodução que a gente vive, né? Desse espaço. E queria deixar uma dica também, que eu tinha que falar no começo, né? Ah, falando da Carla Terreira e o Matias Lúcia, eles constroem na UFRJ, né? O Memorial Arquivo da Bânia Bambirra, né? E tive a oportunidade de visitar no passado, muito importante. E eles lançaram um documentário, né? Contando a biografia da Bânia, né? Vários capítulos, né? Que também vale a pena ficar ligado aqui nesse episódio, né? Vale a pena assistir também. E também vai ajudar, vai contribuir para esse debate que a gente está fazendo. E agradeço desde já e estamos à disposição aí para a luta, né? Nesse espaço, o podcast Virada é muito, muito importante, muito rico, muito qualificado para fomentar o nosso debate aí entre essas redes sociais e todos aqueles que lutam aí por um outro modelo de sociedade, né? Um outro projeto societário aí, sem opressão, sem exploração.
É isso. Então, você que acompanhou até aqui, deixa o like, compartilha, enfim, tudo aquilo que você já sabe. Acompanhe o podcast e acompanhe nas plataformas de áudio, no YouTube, enfim, tudo que for lugar. E até a próxima. Obrigado, Ricardo. Até mais.